Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada do emagrecimento, esse evento online gratuito que a gente fez com tanto carinho para vocês. Meu nome é Maíra Peixoto, sou coaching de emagrecimento da Emagrecenter, nutricionista em formação, e hoje eu vim contar para vocês, esse conteúdo que a gente programou com tanto carinho, onde a gente vai contar o segredo do emagrecimento. Tá? Então, na verdade, a gente tem várias coisas, que envolvem quando a gente está num processo de emagrecimento. Não é só dieta, não é atividade física, não é nada disso, Na verdade, tem um segredo, um X da questão para a gente conseguir efetivamente emagrecer, manter o peso depois. E hoje é isso que eu vim trazer para vocês. Tá? A Clínica Emagrecenter tem mais de 12 anos de mercado, já tem mais de 12 anos de atuação, a gente já atua em 3 cidades, fisicamente a gente tem 3 unidades, mas a gente já atendeu pacientes de vários lugares aí do Brasil, mais de 15 mil pessoas já passaram pelas nossas clínicas. Se a gente for contar com pacientes que voltam, o número de consultas é muito maior. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho desse sucesso de tantos pacientes no emagrecimento, assim como foi o meu sucesso, tá? Então eu vou contar para vocês também um pouquinho dessa história, do meu processo de emagrecimento, tá? E falar para vocês que o jeito que você faz dieta tá errado. Então hoje você vai entender que o que você tem feito, onde que você errou, Porque quando a gente vai no nutricionista, ou às vezes nem vai no nutricionista, tem gente que pega uma dieta de qualquer lugar, da amiga que fez, Vida blogueira da internet. Então assim, quando a gente vai fazer uma dieta, a gente acha que imprimiu, colocou na porta da geladeira, eu já vou emagrecer 10 quilos, E a gente vai se enganando no processo de emagrecimento, tá? Então, assim, a gente meio que vai fazendo assim, vou contar uma historinha rápida. Olha, eu fui no nutricionista, saí de lá super animada, vou no supermercado, faço as compras, chego em casa, prego a geladeira, a dieta na porta da geladeira, aí faço direitinho a semana toda e vem o primeiro fim de semana. Aí vem o primeiro fim de semana, você ainda tá muito focado, tá começando agora, Tá muito animado, consegue segurar, chega lá na clínica ou vai se pesar em casa ou em qualquer lugar, se pesa e vê lá que deu uma diferença. Você emagreceu, legal. Eu fico animada, fico motivada e vou pra segunda semana. Mas aí vem o próximo fim de semana, Aí a gente pensa, semana passada, emagreci, deixa eu tomar só uma cervejinha. Vou tomar só um vinhozinho, só um pedacinho de pizza, não vai ter problema. E a gente passa a praticar a dieta da esperança, sabe? Tenho certeza que vocês já praticaram ela já. O que é a dieta da esperança, Eu faço durante a semana, fujo no fim de semana, Dou aquela escapulida e chego lá na hora da balança, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, faça com que eu tenha perdido peso. Então a gente não se dedica no processo e ainda conta com a sorte de chegar lá e perder peso. Isso não funciona. Se você está me assistindo, já passou por isso, você sabe que isso não funciona. Quantas vezes, gente, que a gente já viu o paciente chegar lá na clínica e fazer literalmente em nome do pai antes de subir na balança, Quem nunca? Então acontece isso, A gente pratica a dieta da esperança. Eu faço o que dá, E conto com a sorte de que quando eu subir na balança, o resultado vai ser positivo. Algumas vezes algumas vezes a gente consegue correr atrás, Mas na maioria das vezes não é. E a grande maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Eu também já desisti. Já aconteceu comigo várias e várias e várias vezes, Vou contar um pouquinho aí pra vocês. Antes da gente entrar no tema, falei um pouquinho já sobre essa dieta da esperança, que eu tenho certeza que vocês não vão fazer ela mais, pelo menos não depois de hoje. Depois de hoje, de amanhã e de sexta-feira, os nossos 3 dias, vou falar para vocês um pouquinho de como que é essa divisão, tá? Aqui atrás tem falando como que a gente dividiu o nosso conteúdo, eu dividi em 3 módulos, tá? Então hoje a gente tem bastante conteúdo. Quero que vocês assistam até o final. Amanhã a gente retorna e a gente fecha com chave de ouro na sexta-feira. Maíra, sexta-feira é feriado. Quem é comprometido, se você quer emagrecer de verdade, não tem feriado, Não tem
Não tem dia que eu não tô comprometido. Eu posso até dar uma fugidinha ou outra da minha dieta, mas estar comprometido é diferente, tá? Então a gente vai fazer a nossa jornada aqui em 3 dias, inclusive na sexta-feira, né, que é feriado, e eu espero que você esteja aqui com a gente. E uma coisa, gente, assim, de verdade, é interessante a gente trazer isso para vocês, que o processo de emagrecimento, ele requer dedicação, ele requer comprometimento. Toda transformação que a gente consegue alcançar na nossa vida vem com comprometimento. A gente não consegue alcançar nada que seja difícil de forma fácil, né? O que vem fácil vai fácil. Então, sinceramente, se você não consegue separar aí meia, uma horinha do seu dia para estar aqui, se você está aqui, mas já está impaciente, se você, por exemplo, está assistindo pela televisão, né, no YouTube, e já está mexendo no celular e não está prestando atenção, essa live não é para você, tá? É porque você ainda não está comprometido com o processo de emagrecimento. Se a gente não tem a capacidade de sentar e ouvir, e não é para emagrecer, né? A gente está fazendo isso aqui de forma gratuita. Não é pra gente, é pra você. Você tem que querer. A transformação, quem vai colher os frutos dela é você. E as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque quando a gente emagrece, tudo melhora. Até para os nossos filhos, para a família, para o marido, para a esposa, namorado, namorada. Tá? Então, esse tempinho aqui é para você. É muito importante que você assista o conteúdo do começo até o fim, porque o conteúdo se encaixa, tá? Não adianta você vir assistir um pedacinho de hoje, assistir um pedacinho de amanhã, assistir depois, você não vai entender efetivamente o segredo, tá bom? Então, eu preciso que você esteja aqui do começo até o final. A gente separou aqui em 3 dias. Primeiro módulo, hoje a gente vai conversar sobre verdades que precisam ser ditas, tá? Então, hoje é isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Amanhã vai ser o caminho para emagrecer, tá? Então, a gente literalmente vai trazer o passo a passo, o beabá de como fazer uma dieta e emagrecer, tá bom? E no terceiro módulo, a gente vai conversar sobre escolha, tá? Então, todos os nossos módulos vão ser muito importantes. Eu espero que vocês estejam aqui comigo do princípio até o final. E por que que a gente dividiu, né? Muito conteúdo, não dá para trazer num dia só, até porque se emagrecer fosse fácil, não tinha ninguém acima do peso, né? Se emagrecer não tivesse um segredo, não tivesse realmente tantas nuances em torno do processo de emagrecimento, a clínica não precisaria existir, né? Não ia ter a profissão de nutricionista e todo mundo ia estar com peso saudável. Então, a gente sabe que emagrecer é um pouquinho mais complicado. E a gente precisa de comprometimento, tá? Para você conseguir o processo de emagrecimento, para você conseguir sucesso no seu processo de emagrecimento, você precisa de ter comprometimento. E hoje a gente trouxe aqui para vocês um conteúdo de muito valor, tá? Um conteúdo que a gente está trazendo aí de forma gratuita. Então aproveita, se joga, aprenda, tome nota, né? Quem participou do nosso grupo no WhatsApp, eu deixei algumas tarefas, tá? Eu deixei algumas tarefinhas lá para vocês. Deixei uma tarefinha sobre qual o sentimento que a comida desperta, né? Foi a nossa primeira tarefa. Deixei a tarefinha dos pensamentos sabotadores, então é muito importante que você cumpra essas tarefas para conseguir chegar aqui, tá? Então, se você participou, né, do nosso grupo lá no WhatsApp, você já cumpriu essas 2 tarefinhas. Se você não participou e chegou nesse vídeo aqui, também pode cumprir. A gente pediu para vocês escreverem, né, qual que é o sentimento quando a gente fala a palavra comida, o que que vem na cabeça de vocês. E toda vez que você pensa em emagrecer, quais são os pensamentos sabotadores, né? Se você não sabe o que é um pensamento sabotador, tem no nosso conteúdo também, lá no nosso feed, nas nossas redes sociais, tá? Então, eu gostaria que vocês tomassem nota de algumas coisas, porque vocês vão perceber que no passar do tempo que eu for falando, vocês vão tendo alguns insights, tá? Então, é muito interessante que você tenha um caderninho aí em mãos, vou dar um minutinho aí para vocês irem pegar esse caderninho, deixar uma folha do lado. Por quê? A gente tem 3 formas de vir para a internet, né? A gente geralmente vem para a internet ou para se comunicar,
tá? Então, por exemplo, para você comunicar com alguma pessoa, comunicar com um parente, com uma mãe, né? Com alguém que tá longe. Ou a gente vem para se entreter, né? A gente vem para poder rir, para poder passar o tempo, para assistir um seriado, para ver notícia, enfim. Ou a gente vem para conhecimento, tá? É para aprendizado. Então hoje o nosso intuito é trazer conteúdo de aprendizado para vocês, né? É muito importante que você tenha esse caderninho aí em mãos para você ir fazendo as anotações, porque com certeza você vai conseguir transformar a sua vida, pelo menos um pouquinho, mas a gente acredita que muito, através desse nosso conteúdo, tá bom? Então façam isso hoje, amanhã e sexta, tá? Comprometimento. Comprometimento com o seu processo de emagrecimento, é isso que a gente quer, tá? E quem quer, gente, faz. Quem não quer, dá uma desculpa, tá? Quem quer, vai estar aqui, vai estar buscando. Quem não quer, deixa pra lá. A gente tem muita coisa que a gente consegue fazer de forma gratuita, inclusive, até. A gente consegue aprender de forma gratuita, a gente consegue buscar novidades, ideias, tudo de forma gratuita, né? Ou então pagando muito pouco. Então aproveitem essa oportunidade e não criem mais desculpa. A primeira coisa para a gente ter comprometimento é parar de inventar desculpa, tá? Então assista o nosso conteúdo e aproveita essa oportunidade. Porque hoje a gente traz para vocês uma oportunidade de transformação. Vai estar entregue aí, ó, na palma da sua mão. Basta você querer seguir ou não. E para a gente começar, eu gosto sempre de contar isso, sabe? Quem já foi nosso paciente, quem já está na clínica, sabe? Mas às vezes você está chegando nesse vídeo agora e eu gosto de contar a minha história. Eu já tive desse lado aí por muitos e muitos e muitos anos da minha vida. Então eu vivi até os 20 anos obesa. Eu nasci um bebê gordinho, né? Cresci uma criança acima do peso, fui uma adolescente obesa, uma adulta obesa, até que eu consegui mudar, tá? Então eu queria compartilhar um pouquinho dessa história para vocês. Quando eu me lembro, né, de quando eu era criança, eu não tenho memória de ser magra, sabe, assim, eu só tenho memória de estar um pouco mais magra em um momento da minha adolescência e depois do peso que eu tenho hoje, mas eu não me recordo, eu nunca fui magrinha, né, eu nunca fui magra na minha infância, eu sempre fui gordinha, e eu fui ganhando peso cada vez mais. Então, algumas coisas que eu me lembro, né, por exemplo, eu lembro que os meus pais, a minha alimentação era péssima, sabe, assim, a minha alimentação era péssima, eu gostava de arroz, feijão, bife, batata frita, quem não gosta, né? Mas assim, não tinha esse processo de forçar, né, para que eu comesse. Eu apresentava resistência, meus pais deixavam. E para agradar, por amor, né? Quem tem filho sabe disso. Às vezes a gente faz as coisas para agradar, a gente faz por amor. Eu lembro que assim, quando a gente ia no supermercado, meus pais me davam um carrinho para eu pegar coisas para mim. Onde que uma criança vai colocar fruta, né, num carrinho? Não vai. Então eu colocava leite condensado, eu colocava sucrilhos, biscoito recheado, refrigerante e por aí vai, né? Eu lembro da minha primeira experiência com o leite condensado, que inclusive é o meu gatilho, sabe, assim, é até um outro conteúdo, né, um outro tema de vídeo, que são os gatilhos da compulsão. O leite condensado, às vezes foi daí desse dia, que eu lembro que eu estava sentada na beiradinha, assim, lá de casa, criança, eu devia ter, sei lá, uns 4 anos, que eu tenho essa memória, então também não era tão nova, que eu tinha uns 4, 5 anos, e eu estava comendo uma banana. Minha mãe estava fazendo uma receita, eu estava com o leite condensado aberto, eu estava comendo uma banana. E a minha mãe falou comigo assim, Ila, que meus pais me chamam de Ila, né? Ila, deixa eu colocar um pouquinho disso aqui na sua banana para você ver. Eu falei assim, não, mãe, credo, coisa gosmenta, não quero não, eu tô comendo minha banana. Não, deixa eu colocar que você vai ver que é uma delícia. E foi o primeiro momento que eu tive contato com o leite condensado, né? Aí minha mãe colocou um pouquinho assim, eu loucamente, né, fiquei apaixonada.
E eu tomei quase a lata toda, ela teve que abrir outra lata para poder fazer a receita, porque eu queria mais, mais e mais. E a gente sabe que tem pessoas que são mais propensas à compulsão do que outras, né? Então ali eu já era um caso de compulsão alimentar, que estava começando. E foi uma das primeiras coisas que aconteceram ao longo da minha vida em relação à comida. Eu sempre fui muito simpática, muito alegre, sempre tive muitos amigos, então a obesidade não era, por exemplo, uma pedra no sapato neste sentido. Mas eu nunca fui inteiramente feliz. Eu, Maíra, nunca fui inteiramente feliz. Eu era popular, né, digamos assim, já fui líder de turma, era oradora, tudo que tinha que participar, eu participava. Mas eu nunca era 100% segura. Sabe, assim, eu era segura até certo ponto. Então, por exemplo, eu era segura até ter que colocar um short. Eu era segura até ter que usar um vestido, mesmo de criança, tá? Eu era segura até ter que ir num clube, que eu não ia. Eu era segura até ter que participar de alguma coisa que tinha biquíni, né? Enfim, quem é obeso sabe do que eu tô falando. E essa situação foi se estendendo, chegando na adolescência, né? E eu cada vez mais gordinha. E quando eu estava no segundo grau, eu estudei no IF, né? Em Ouro Preto, fiz edificações, sou técnica de edificações, atuei muito tempo na área. E quando eu estava no segundo ano, né? Depois eu ia formar no próximo ano, eu cismei que eu queria emagrecer. Eu tenho que emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Já tinha ido e vindo de vários processos de emagrecimento, né? Desde a infância que a minha mãe me leva em nutricionistas, enfim. Mas já tinha várias indas e vindas desse processo de emagrecimento, até que eu resolvi, eu estava com 16 anos, que eu queria emagrecer. Eu precisava de emagrecer. E emagrecimento é difícil, né, gente? Emagrecimento não é uma coisa fácil de fazer. E eu convenci a minha mãe a deixar que eu tomasse remédio para emagrecer. Na época eu tomei sibutramina. Fui no endócrino receitou, né? E a minha mãe não queria deixar, mas assim, adolescente, né? Quem é mãe de adolescente aí que tá assistindo sabe o que eu tô falando. Adolescente, quando quer um negócio, é um terror. E acabou que eu convenci, emagreci, né? Tomei o sibutramina, tinha muitos sintomas, boca seca, fadiga, tonteira, tremedeira, mas eu não contava nada pra minha mãe, falava só que tava tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu não tinha fome, né? Assim, o meu problema sempre foi tanto a questão da compulsão quanto fome. Eu sempre falo isso pros pacientes, né? Eu sinto muita fome, não sei se é porque eu sou muito grande, eu tenho 1,71, mas eu tenho fome. Então, meu problema era esse. E com o sibutramina eu esquecia de comer. Passava dias, às vezes eu tinha comido, sei lá, um pão de queijo lá na cantina e tinha passado o dia. Emagreci 14 quilos, formei até um pouco mais magra, né? Então eu tava com 14 quilos a menos, eu não tava magra, mas eu tava bem, bem mais magra. As fotos, né, do álbum de formatura, eu tô bem mais magra, até que eu vim pra Mariana, que é a cidade que eu moro hoje. Vim pra Mariana com 17 anos, trabalhar, estudar, e fora de casa comecei a comer de novo. Né? Então comecei a comer. Eu lembro de um episódio, eu gosto muito de paçoquinha. Inclusive eu nem tenho sempre, sabe? Porque eu gosto muito. Então hoje eu vou lá, compro uma, como de vez em quando dá vontade. Mas eu lembro que eu trabalhava em Ouro Preto. E na época a paçoquinha era tipo 40 centavos, sabe? Assim, era muito barato. E eu lembro que eu comprei R$5 de paçoca. Foram mais de 10. E eu tava depois do almoço, sentada depois de ter almoçado, frente ao meu computador trabalhando, e eu comecei a comer. E eu descascava a paçoca, comia, jogava papel. Descascava, comia, jogava papel. E fui comendo. Quando eu percebi, quando eu dei por mim, eu já tinha comido umas 6, a minha boca já tava assim, pregando. Eu já não tava conseguindo comer e eu continuava comendo. E eu comecei a chorar. E eu continuava comendo e chorando. E vendo os picos dos papéis e falando, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Mas não conseguia mudar. E fui levando. E continuei levando, até que com 20 anos eu recebi o cartãozinho, né? Uma pessoa me entregou o cartão da Emagrecenter, né? Que foi onde eu conheci a Emagrecenter, conheci o Leonardo, que hoje é meu marido.
Já é uma outra história para um outro vídeo, mas foi só quando eu conheci o método da Emagrecenter que eu consegui emagrecer. Então eu emagreci 20 quilos, eu pesava 90,5, hoje eu peso 70 quilos. Já tem 11 anos isso, não pode ficar falando muito data não pra gente não entregar a idade, mas eu já tenho bastante tempo que eu emagreci, então eu consegui efetivamente entender o segredo do processo do emagrecimento. E é isso que a gente vai trazer hoje. Qual que era a diferença de todas as outras vezes que eu tinha tentado para quando eu tentei com 20 anos e consegui? Tem uma coisa, tem um segredo. E hoje é o que a gente vai trazer para vocês. Então eu gosto de contar essa história, eu gosto de trazer sobre como aconteceu comigo, para você que está assistindo saber que tem jeito. Tem jeito. Eu achava que assim, o emagrecimento era assim, existiam pessoas magras, existiam pessoas gordas e a vida era essa. Só que eu ficava pensando, meu Deus, será que eu mereço passar a vida obesa? Isso não tá certo, né? Emagrecer é difícil, mas não tá certo isso. A gente não deveria passar a vida incomodado dentro do próprio corpo. Isso não deve ser certo. A gente não tem que aceitar isso. E às vezes eu tentava, mas não conseguia, batia a cabeça, não conseguia, até que com o método do Emagrecenter eu consegui. Assim como vários outros pacientes já conseguiram ao longo desses 12 anos. A gente tem paciente que emagreceu, foi 40, 50 quilos. A gente tem um paciente que eliminou 50 quilos e mantém o peso até hoje, sem bariátrica, só com reeducação alimentar, com o método do Emagrecenter. Então hoje a gente trouxe isso para vocês, tá? Só que eu queria dividir também que o emagrecimento, gente, ele tem etapas, né? O meu processo de emagrecimento, eu eliminei 20 quilos em 6 meses, tá? Tem pacientes que conseguem isso em menos tempo, tá bom? O desafio 30 dias, por exemplo, tem paciente, eu já tive paciente que eliminou 12 quilos no programa do desafio 30 dias, tá? Na clínica, direto, a gente vê 4, 5, 6, 8 quilos em um mês, e depois vai mais ou menos ali uma média de 3, 4, 5 quilinhos no mês. Então tem paciente que elimina 20 quilos com 4 meses. A gente teve a Camila agora de Itabirito, que eliminou 20 quilos com 4 meses, tá? Agora o meu processo foram 6 meses. E isso varia, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. O que eu sempre falo é o seguinte, se você eliminou 10 quilos com 3 meses, ótimo. Se você eliminou 10 quilos com um ano, ótimo também, tá bom? No fim das contas, não muda nada, é só uma questão de tempo. Tem pessoas que têm mais pressa, tem pessoas que vão mais devagar. Tem coelhinho, tem tartaruga, né? O coelhinho, ele corre, 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 mas às vezes ele trupica no meio do caminho. A tartaruguinha, ela vai mais lentinha, mas ela chega lá. Tem até uma história disso, né? Não sei se vocês já ouviram da lebre da tartaruga. Então, encontre o seu tempo. Mas é possível, tá? Independente de meses ou de ano, né? Se for um ano, por exemplo, não tem problema. No fim das contas, você vai emagrecer do mesmo jeito. E o processo de emagrecimento, ele tem etapas, tá? Isso assim, isso é padrão para todas as pessoas. Primeira etapa, comecei a emagrecer. Aí vem euforia, né? Eu tô muito feliz, eu tô muito animada, eu vejo o resultado, chego lá na primeira semana, puf, 2, 3 quilos. Quem é paciente nosso sabe. Primeira semana é um amor, né? Quem dera se toda semana fosse igual a primeira. Não é, mas assim, o começo é maravilhoso. Aí passa na segunda, terceira semana, tá? Então, depois da segunda, terceira semana do processo de emagrecimento, você não tá tão empenhado igual na primeira semana. A gente começa a abrir mão um pouquinho. A dieta da esperança, né? A gente começa a deixar ali um pouquinho no fim de semana, a gente abre mão de uma cervejinha aqui, de um vinhozinho ali, e muitas vezes a gente mantém a dieta, mantém o peso, tá? Chega num período que você mantém o peso. Na semana que você mantém o peso, tem 2 caminhos que você pode seguir. Então, a gente tem paciente que volta pro foco imediatamente. Nossa senhora, eu mantive o peso, não, tô fazendo alguma coisa de errado. Volta pra dieta 1 e segue. E tem paciente que desiste. Então, assim, o primeiro marco que você tem que vencer é isso. Porque não é todo paciente que perde peso toda semana. Eu mesma não perdi peso toda semana.
Ao longo desses 6 meses que eu eliminei os 20 quilos, teve semana que eu mantive, não teve semana que eu engordei, porque eu estava muito comprometida. Mas teve semana que eu mantive, às vezes período menstrual, às vezes a gente tá inchado, às vezes não deu mesmo para fazer prova, pressão do dia a dia, enfim. Então você tem que tomar uma decisão quando você mantém o peso. Eu volto pro início e mantenho o foco ou eu desisto. Se você volta pro início e mantém o foco, você continua emagrecendo. Aí você chega na meta. Você continua emagrecendo até chegar na meta. O que a gente chama de meta, né? Se é o primeiro contato seu com o emagrecimento, a gente chama de meta o peso ideal que você quer chegar, tá? É o peso que você quer, junto com a opinião dos nossos nutricionistas, tá? Você, junto com os nutricionistas, conversam e chega num peso ideal que a gente chama de meta. Então, você consegue chegar na meta. Quando chega na meta, gente, alegria, roupa nova, autoestima, saúde, felicidade, disposição, é tudo de bom. E a gente tem, nesse momento, a gente cria um certo pânico de engordar de novo, sabe? Quem já chegou na meta aí que tá me ouvindo sabe disso. A gente cria um pânicozinho, assim, ai meu Deus, se eu comer eu vou engordar. Esse pânico, no começo, ele é até bem-vindo, sabe? Porque assim, nos 6 primeiros meses a 1 ano que você emagreceu, é um período muito crítico do processo de emagrecimento, porque você pode voltar a engordar, né? As nossas células, elas têm memória, então já tem estudos que comprovam isso, então assim que você emagrece, a probabilidade de ganhar peso, ela é muito iminente. Então você tem que estar atento mesmo, tá? E a gente vai trabalhando junto com vocês isso. E depois a gente relaxa, a gente aprende. Quando a gente chega no passo de relaxar, tem aí que divide. Então, assim, você emagreceu, passou por tudo, chegou na meta. Aí a gente tem alguns tipos de paciente, né? A gente tem 10% de pessoas que chegam na meta que nunca mais vão engordar. A pessoa nunca mais engorda, né? Foi o meu caso. A pessoa até pode engordar um pouquinho. Por exemplo, na gestação do meu filho, eu ganhei peso até mais do que eu deveria, mas eu voltei pro peso rapidinho, né? Por exemplo, a gente vai viajar, ganha ali 2, 3 quilos em uma semana, depois volta e faz dieta. Isso é normal de acontecer, tá? O que não pode é você ganhar o peso todo de novo. É isso que é complicado. Então, só que 10% só das pessoas que conseguem, assim, efetivamente nunca mais engordar. 30% das pessoas que chegam na meta até podem voltar a engordar. A gente tem paciente que volta para a clínica, mas ele não volta com tudo que ele perdeu. Então, por exemplo, o paciente perdeu 20 quilos, eliminou 20 e ganhou, sei lá, 10, metade. Já era para ter ligado o alarme com 5. A gente sempre fala que 5 quilos, opa, deixa eu ligar o alarme e voltar para a clínica. Mas tem paciente que às vezes volta 10, mas não volta tudo. E chega na clínica, consegue emagrece de novo, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso, 30%. Só que 60% das pessoas, e isso eu não tô falando na clínica, tô falando geral, de todas as pessoas que tentam emagrecer, 40% conseguem, 60% não conseguem, tá? Desiste no meio do caminho e depois volta, tenta de novo, pode ser que consiga. Mas às vezes desiste, fala que não é pra você, tá? E hoje a gente trouxe aqui, ó, as verdades que precisam ser ditas. Por que, meu Deus, que tem gente que não consegue? Por que as pessoas desistem? Por que umas conseguem e outras não? A gente trouxe 5 verdades aqui para vocês sobre todo esse processo de emagrecimento. Essas verdades, elas são difíceis até de escutar, sabe? Tem algumas que são polêmicas, mas elas precisam ser ditas. O segredo do emagrecimento está começando. Fica atento aí que a gente já está começando a falar. Primeira verdade. Estão preparados para ouvir? Primeira verdade. Todo mundo quer emagrecer. Todo mundo quer emagrecer. Não, você pode perguntar na rua, gente. A gente já fez essa pesquisa. Até quem é magro quer emagrecer. Quem fala hoje que não quer emagrecer, já tentou. Só que não conseguiu e largou pra lá,
tá? Então, por exemplo, se a gente for perguntar para essas modelos plus size, para essas pessoas que têm essa campanha de aceitação, eu acho que a gente tem que se aceitar sim. Ninguém é perfeito, eu não tenho barriga de tanquinho nem nunca vou ter, porque eu adoro tomar uma cervejinha no fim de semana, tá? Na meta, depois que você chegar na meta, vocês vão ver que pode, não tem problema não. Só que a gente não tem que aceitar a obesidade. E essas pessoas que batem bandeira de aceitar a obesidade, já tentaram emagrecer e não conseguiram. E não existe obeso saudável. É triste a gente falar isso, mas não existe gordinho saudável. Uma hora a casa cai. Ah, mas meus exames são todos bons. Que bom que tá bom ainda, porque uma hora não vai estar. A probabilidade de você ter uma doença cardiovascular por estar acima do peso, por ser obeso, é infinitamente maior do que uma pessoa que não tem obesidade, tá? Então, na verdade, todo mundo quer emagrecer. Porém, não é todo mundo que quer abrir mão dos prazeres que a comida traz. Então, aí já vai duas coisas, né? Eu quero emagrecer, mas eu quero comer. Então, a grande maioria das pessoas é assim. Tem pessoas que esperam um milagre, tem pessoas que querem uma dieta dos sonhos, tudo para conseguir emagrecer. Que toma medicamento, como eu já tomei. Eu não julgo, a gente passa por várias coisas no processo de emagrecimento, gente. A gente tem tantos momentos, né? Já tomei medicamento, também não deu certo. Dieta maluca, já fiz, também não deu certo. Quem nunca fez uma dieta maluca, né? A dieta da sopa, a dieta da lua, do sol, enfim. A gente espera, a gente quer uma bênção de Deus de dormir gorda e acordar magra, né? Quem dera. A gente espera um chá seca barriga. Impressionante como que a indústria vende quando escreve lá assim, ó, chá seca barriga, todo mundo compra. Não existe essas coisas, gente. Não existe shake, né? Daquela marca famosa que eu não preciso de falar, vocês sabem qual que é. Isso não se sustenta. Você pode até perder um pouquinho de peso, mas isso não se sustenta ao longo prazo. Receita da internet, enfim. As pessoas buscam tudo, porque na verdade todo mundo quer emagrecer. Só que ninguém quer fazer o processo certo, tá? Então é uma das verdades. Eu até trouxe as 5 aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente ir, pra vocês irem acompanhando, né? Segunda verdade, gente, emagrecer não é fácil. Quem te diz que emagrecer é fácil, gente? Se alguém vender isso pra vocês aqui, ó, compra esse método aqui, compra esse programa aqui de emagrecimento que você vai emagrecer de forma fácil, não compra não. Compra não, tá errado. Por quê? Porque não existe, não é fácil, gente. Requer sacrifício, requer planejamento, requer comprometimento, que é o que a gente vai falar muito, guardem essa palavra aí. E principalmente requer abrir mão de muita coisa. Abrir mão de happy hour, abrir mão de tomar um vinhozinho durante a semana, tomar uma cervejinha durante a semana, né? De comer o docinho depois do almoço. Então, assim, não é fácil, né? Emagrecer não é fácil. Terceira verdade, não existe a hora certa de emagrecer. Você nunca vai acordar querendo comer salada. Você nunca vai acordar de manhã, nossa, que vontade de tomar um chá de hibisco e comer uma torrada. Tô super motivada, né? Ai, que vontade de comer só salada e carne no almoço. Que vontade de acordar 5 horas da manhã e correr, porque eu sou muito saudável. Isso não existe, gente. Em dia nenhum a gente luta para poder sair da inércia, porque o nosso corpo quer é comer e dormir. O nosso corpo quer é assistir Netflix. A gente quer é ficar da forma mais prazerosa possível e com menos incômodo. O nosso corpo nunca vai virar para você, sua cabeça nunca vai virar para você e vai falar assim, olha, agora chegou a nossa hora, tá? Eu não tenho vontade mais de comer chocolate, pizza, nada disso. Chegou a nossa hora de emagrecer. Esse dia nunca vai chegar. Aí a gente tem a diferença, né, de motivação e disciplina. Tá bom? Porque a motivação, a gente pensa que essa motivação existe, mas não existe. A gente só fica motivado para fazer dieta na primeira semana e olhe lá. Porque tem hora que não dá vontade nem na primeira semana. Só que aí vem a diferença da motivação
para a disciplina, tá? Na disciplina tem comprometimento. Outra, gente, a quarta. Essa é difícil, essa é mais difícil ainda de engolir. Se você engordou, foi porque você comeu mais do que deveria. Ponto final. Se você engordou, foi porque você comeu mais do que deveria. Não foi o anticoncepcional, não foi a tireoide, não foi o ovário policístico, não foi a ansiedade, foi porque você comeu a mais. Pela literatura, gente, a gente teve uma live agora, né, na Semana das Mulheres, com uma ginecologista super renomada daqui da nossa cidade. Ovário policístico, por exemplo, é no máximo, gente, 6 quilos. Tireoide, 6 quilos. Substituição de anticoncepcional, trocou um pelo outro, até o injetável. 6 quilos, ninguém engorda 20 quilos por causa de tireoide, hipotiroidismo, não. Isso é desculpa. Se você tem, por exemplo, um problema hormonal, né, eu tô com síndrome metabólica, então você não vai conseguir emagrecer. Eu tô com o hormônio completamente descompensado, então você não consegue emagrecer. Você tem que lidar com isso primeiro para depois emagrecer. Mas se você engordou 20 quilos, foi porque você comeu mais do que você deveria comer. Não tem desculpa. Ah, eu engordei por causa da ansiedade. Não, ansiedade não engorda. Sentir ansiedade não engorda ninguém. Engorda porque você se sente ansioso e quer alguma coisa para ter prazer naquele momento. Aí você come mais do que deveria. Mas a verdade é, se você engordou, foi porque você comeu mais do que deveria. E a quinta e última, né, que a gente deixou ali, se você entrou num processo de emagrecimento e não emagreceu, por exemplo, eu não emagreci naquela semana, a culpa foi sua. Culpa não, né? Vamos botar responsabilidade. A responsabilidade foi sua. Não é do seu marido que comprou pizza. Não é do filho que pediu para você fazer um bolo. Não é do chefe que brigou. Não é nada disso, gente. Se você tá tentando emagrecer e não emagreceu naquela semana, a responsabilidade é sua e a gente tem que aprender a assumir responsabilidade. O ser humano tem dificuldade de assumir responsabilidade, falar assim, olha, eu errei. Até para chegar atrasado, gente, uma coisa simples, olha, a pessoa chegou atrasada. Aí ela chega e fala assim, nossa, eu cheguei atrasado porque o ônibus atrasou, porque meu carro quebrou, porque não sei... A gente chegou atrasado, é claro que imprevisto acontece, mas na maioria das vezes a gente chegou atrasado por falta de responsabilidade nossa, falta de planejamento, porque eu apertei o soneca e dormi mais um pouquinho, é normal. E tá tudo bem, só que a gente tem que aprender a assumir a responsabilidade. E isso requer comprometimento. Eu não emagreci nessa semana porque eu comi. Porque eu comi a pizza que meu marido comprou. A culpa não é dele. A responsabilidade de ter comido é minha. E isso a gente precisa de mudar. Ou seja, para a gente emagrecer, você tem que ter comprometimento. Você tem que se comprometer com o emagrecimento. E aí que vem o grande segredo das pessoas que conseguem para as pessoas que não conseguem emagrecer. Comprometimento, gente, é a chave do seu sucesso no emagrecimento. Qual que é a diferença, por exemplo, de um namoro para um casamento, né? O namoro é o seguinte, você está conhecendo, são duas pessoas diferentes, é o início de tudo, e se deu certo, ótimo, a gente avança de nível, passa para uma próxima etapa. Não deu certo, tá tudo bem, cada um pro seu lado. E tá tudo bem. Se você tá indo bem num namoro, você continua com ele. Se não, você larga pra lá. No casamento é um pouquinho diferente. É claro que existe o divórcio, é claro que tem muitas pessoas que, né, que terminam um casamento, mas no casamento você não termina um casamento na primeira briga. Porque no casamento tem comprometimento. No casamento, se as coisas não estão indo muito bem, a gente tenta fazer com que as coisas deem certo. No namoro, muitas vezes, não. No namorar, não deu certo aqui, depois eu conheço outra pessoa, eu passo para a próxima. E por que que eu tô falando isso com vocês? Porque, na verdade, você tem que casar com o seu processo de emagrecimento. É um casamento.
requer comprometimento. E esse que é o grande sucesso do emagrecimento. Você tem que se comprometer. Não é a dieta, não é a atividade física, não é o chá seca barriga, não é nada disso, é o seu comprometimento. E é o comprometimento com o processo. Não é só com a meta. A meta é onde eu quero chegar. Só que eu não consigo acordar com 90 quilos, dormir com 90 quilos e acordar com 70. Tem um processo. E o caminho do emagrecimento, ele é difícil. Por isso que a gente chamou o nosso evento de jornada, né? É uma jornada do emagrecimento. Não é simples. Não é arroz com feijão, 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Não é isso, tá? O caminho é difícil, requer abrir mão de muita coisa, requer disciplina, requer você ter disciplina mesmo sem ter motivação. Então, mesmo no dia que você acordar querendo comer tudo que está na despensa, você vai falar assim, não, meu Deus, deixa eu respirar e focar porque eu estou comprometida com o meu processo de emagrecimento. Não é nem estar comprometida com a pessoa que está te ajudando, por exemplo. Ah, não, eu estou comprometido com o Emagrecenter, então eu pago a minha mensalidade. Não. Comprometer com o processo de emagrecimento é você comprometer com você mesmo, com a sua meta que você quer chegar. Você não tem que fazer dieta pela Maíra, pelo Léo, pela clínica, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu filho. Você tem que fazer dieta por você. Você vai ter sucesso no emagrecimento se você tiver comprometimento com o processo de emagrecimento. E outra coisa, aí eu trouxe uma ilustração para vocês. Olha que bonitinho. O meu desenho, né? Deixa eu ver se ele vai ficar aqui. Aqui, ó, né? Tem um foguete. Aqui é você. Você tá aqui. E imaginem, gente, eu quero que vocês imaginem que aquele planeta ali, ó, não é Saturno, tá? Aquele planeta é a sua meta. É o seu emagrecimento. Então, você tá lá embaixo, né? Você tá lá na Terra, tá aqui na Terra. E você quer chegar num outro planeta. Imaginem que o emagrecimento, que a sua meta é um planeta. A gente consegue ir de um planeta pro outro, de barco, de carroça, de patinete, de carro, de trem, de navio. Não, nem de avião. A gente vai de foguete. Então imaginem que esse foguete é o seu processo de emagrecimento, o caminho, né? O foguete vai te levar até lá. E esse caminho, essa trajetória é que você tem que ter comprometimento. Você tem que ter comprometimento aqui quando você começa. Se começar. E a gente vai conversar sobre isso ainda no terceiro dia. Agora, para você chegar aqui, o que importa é esse processo. Porque, mais uma vez, eu não durmo com 90 quilos e acordo com 70. O meu processo é muito importante. E nesse processo que eu vou me curar de muitas coisas. É nesse processo que eu vou lidar com a minha compulsão alimentar. É nesse processo que eu consigo transformação na minha vida. Não é só quando eu chegar lá na meta. Quando eu chegar na meta, eu já aprendi tudo praticamente. Mas o que importa é o processo, é o caminho. E estar comprometido com esse caminho, que é o grande segredo. Por quê? Existem coisas que vão facilitar esse caminho e existem coisas que vão atrasar esse caminho. Por exemplo, comer chocolate. Comer chocolate ajuda a chegar lá no planeta meta? Não, vai atrasar. Comer chocolate todo dia vai atrasar mais ainda. Tomar cervejinha numa quinta-feira à noite, sabendo que no fim de semana eu já vou querer tomar alguma coisa, vai ajudar ou vai atrapalhar eu chegar no meu planeta meta? Vai atrapalhar. Então eu não vou fazer. Vocês entendem? Porque eu tô comprometido. As vontades, gente, elas vão vir. Eu, por exemplo, eu tô aqui tomando aguinha, eu poderia estar tomando outra coisa. Eu poderia estar tomando uma taça de vinho conversando com vocês, por exemplo.
Mas não. Por quê? Porque a gente é comprometido. Agora, uma dieta balanceada, prescrita por um nutricionista, é uma coisa que vai facilitar o meu processo? Opa! Aí começou a ficar bom, né? Atividade física facilita o meu processo, a minha jornada? Facilita. Então eu vou fazer. Fim de semana regado a comilança, né? Chutei o balde de buço só na segunda-feira. Vai atrasar, mas atrasa demais o seu processo. Então eu não vou fazer, tá bom? Então é isso. Vocês têm que pensar nas coisas que vão facilitar eu sair daqui para chegar aqui. Pensa antes. Esse é o grande segredo. Se eu tô comprometido com o meu processo, eu não faço qualquer coisa. Eu não saio comendo o que eu vejo pela frente, não. Por quê? Porque eu tenho comprometimento. Eu tenho comprometimento comigo e com o meu processo de emagrecimento. E agora, se eu já tenho essa clareza desse comprometimento, né? Qual dieta que eu vou seguir? Aí a gente entra num outro tema, né? Por quê? Porque a gente tem várias estratégias de emagrecimento e você pode escolher a que você quiser. Eu não tô falando que é pra você escolher a nossa. Você vai escolher a que você quiser. Tem pessoa que faz jejum intermitente, por exemplo. Eu não faço. Né? Eu acho que não precisa. A gente tem várias comprovações. Não vou entrar nesse mérito, tá? De que não é a melhor estratégia, mas tem pessoas que fazem. Tem pessoa que faz low carb. Eu não faço, porque eu adoro comer um pãozinho no café da manhã, integral. Mas eu adoro. Gosto de comer arroz, feijão. Então eu não faço low carb. Agora, se você quiser adotar a nossa estratégia, que já ajudou mais de 15 mil pessoas, que funciona muito bem, né? Que é através de reeducação alimentar e regularidade, que é o que a gente faz, você pode adotar a nossa estratégia. Inclusive, né? A gente tem um desafio 30 dias começando na segunda-feira. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você vai adotar a estratégia que você quiser. Se for a nossa, vamos junto, a gente tá aqui para ajudar vocês. Se for outra, tá tudo bem, desde que seja algo que seja nutricionalmente balanceado, que seja uma dieta prescrita pelo seu nutricionista, que você não pegue nada, né, aleatório aí. Mas isso pouco importa, porque se você aprender esse segredo, o segredo do comprometimento, independente da dieta que você fazer, você vai emagrecer, porque você está comprometido, tá? E se você chegou no momento de estar comprometido, aí, claro que para conseguir fazer, né, esse processo aqui, a gente precisa de combustível para o foguete, né? E o combustível aí vai ser a dieta que você vai escolher, tá bom? E como que eu vou fazer isso? É o tema de amanhã, tá? Então amanhã a gente traz para vocês o passo a passo, o beabá, gente. Vou falar para vocês tudo, desde o momento que você sai lá do nutricionista até a hora que você chega lá no seu planeta meta. Já vai ser conteúdo para amanhã. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado, tido bastante ideia, insights aí com esse nosso conteúdo. Eu espero veementemente que a gente possa ter apoiado você nesse processo. E amanhã a gente se vê novamente no mesmo horário, às 19 horas. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Jornada do emagrecimento na Emagrecenter. Até mais.